E nós estamos nesse mês, nessa série que está respondendo um monte de perguntas, né? Eu fiz aqui na semana passada tantas perguntas, como por exemplo, mudar os nossos pensamentos é possível? Mudar os nossos sentimentos é possível? Mudar as nossas ações é possível? Mudar as nossas reações é possível? Mudar a maneira que reagimos? Mudar o nosso comportamento é possível? Mudar os nossos costumes é possível? Então, a grande pergunta dessa série de mensagens é essa: é possível passar por uma transformação tão profunda que todos ao seu redor vão perceber? É possível viver uma transformação tão profunda da parte de Deus que todo mundo ao seu redor vai ficar, cara, o que aconteceu com você? Você está tão cheio de alegria, você está tão mais amoroso, tão legal, tão alegre, tão cheio de amor. É possível viver uma transformação tão profunda na nossa vida que todos vão ver? É possível? A resposta é sim, é possível. É totalmente possível. E nós estamos aprendendo nessa série caminhos de Deus, princípios de Deus para vivermos essa transformação profunda. Quem quer? Amém? Então, o nome dessa série, né, é essa pergunta, né? Libertação, transformação, cura. É possível mesmo? Você acha que sim ou que não? Sim, é possível mesmo. Na semana passada, se você não estava aqui, se você não pegou a palavra da semana passada, eu te indico entrar no nosso canal no YouTube e assistir lá a primeira mensagem dessa série, né, que tinha como título Fortalezas. Falamos de como nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos realmente as armas espirituais que têm o poder dínamos, o poder de dinamite para explodir fortalezas. E se você tem praticado as duas tarefinhas de casa que eu te dei, sua vida já está mudando muito. Se não praticar, não muda, mas tem que praticar. Dê nome à maior fortaleza da sua vida e dê nome às verdades bíblicas que vão demolir aquela fortaleza, e isso vai mudar de uma maneira radical na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, hoje, continuando essa série, o título da mensagem de hoje é Prisões Espirituais. Bom, aqui é uma outra coisa, porque aqui não é apenas algo que foi formado na nossa mente, sabe, por informações ou por traumas, mas aqui é uma outra coisa, chamada prisões espirituais. Bom, o ministério de Jesus, ele é abrangente. Jesus veio para fazer algumas coisas e nós queremos tudo o que Jesus veio fazer. Amém? Então nós queremos conhecer o que Jesus veio fazer. Mas é importante você saber disso. Você recebe o que Jesus veio fazer? Você se apropria do que Jesus veio fazer pela fé. Sem fé, nós não conseguimos tomar posse do que Jesus veio fazer. Então você precisa ter fé na palavra para receber o que Jesus veio fazer. Amém, querido? Agora, o que Jesus veio fazer? Então, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Fala bem alto comigo, salvação. Ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Fala comigo, libertação. Restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Fala comigo, pôr em liberdade. Então nós temos que saber que isso é parte do ministério de Jesus. Agora veja bem que ele veio para proclamar libertação. Fala comigo de novo, proclamar. Aqui tem uma coisa muito importante para nós. Jesus veio falar, proclamar. E nós temos que saber que essa é a maneira, esse é o caminho através do qual Jesus cria as coisas. Jesus cria quando fala. Quando ele fala, ele cria. Então, foi assim
que ele criou todas as coisas. Jesus criou todas as coisas no início. Se você ler o Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele era Deus no princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. Amém? Agora, como foi que ele fez todas as coisas? Por exemplo, estava sem luz. Aí o que ele fez? Contratou uns funcionários da Enel para puxar uns fios lá, para que houvesse luz, foi isso? Não, o que ele fez? Ele falou e disse Deus, haja luz. Quando está escrito disse, aquele verbo dizer é o verbo que era Cristo no princípio. No princípio era o verbo. O verbo. Então, quando Deus disse, aquilo era Jesus em ação. Então, quando Jesus fala, ele cria. Repete isso comigo. Quando Jesus fala, ele cria. Então, ele veio para proclamar libertação aos cativos. Ou seja, ele veio criar, através da sua palavra, libertação para todo aquele que estiver cativo. Em nome de Jesus. Você crê, querido? Agora, o que é uma questão que nós precisamos entender? Quando nós fomos salvos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, todos nós fomos salvos da penalidade do pecado. O que é isso? O pecado traz uma penalidade, uma consequência, né? Então, por exemplo, a morte é uma das penalidades do pecado. Então, há muitas penalidades, consequências do pecado. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, pela fé, nós tomamos posse do sacrifício que Jesus fez na cruz. E o sacrifício é um sacrifício substitutivo, onde ele nos substituiu na cruz, sofrendo em nosso lugar a penalidade que nós deveríamos sofrer pelo nosso pecado. Então, ele sofreu a penalidade do nosso pecado para que nós não tivéssemos que sofrer mais. Obrigado, meu amor. Você foi inspiradora no seu amor, no seu amém. Eu queria que mais pessoas fossem como ela. Porque você perdeu a oportunidade de falar amém, glória a Deus, aleluia, e de jogar as cadeiras para cima. Porque eu acabei de falar que você não vai mais sofrer as penalidades do seu pecado. Agora, quando nós formos morar na eternidade, lá nós vamos ser salvos da presença do pecado. Não haverá pecado na eternidade. Aqui ainda há pecado. Mas quando nós formos para a eternidade, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, nós já fomos salvos da penalidade do pecado. Nós seremos na eternidade salvos da presença do pecado. Mas enquanto estamos na terra, nós estamos crescendo em Cristo até atingirmos a estatura de varão perfeito. Nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos sendo edificados e nós estamos amadurecendo para irmos sendo salvos, libertos do poder do pecado. Ué, pastor, eu não fui livre do poder do pecado, não? Me responda você, depois que você converteu, você nunca mais pecou, não? Ou pecou? Pecou ou não pecou? Ah, então. E aqui está uma coisa. Algumas pessoas pensam erroneamente que porque elas creram em Cristo, elas estão totalmente salvas de qualquer possibilidade de serem aprisionadas em qualquer pecado. Eu quero te dizer, isso não é verdade. E semana passada nós citamos bem próximo ao final da palavra, João 8, verso 31 e 32. Eu vou ler daqui a pouco, mas olha só. Muitas pessoas têm dito de uma maneira muito irresponsável esse texto, principalmente o verso 32, e conhecereis a verdade, a verdade. E muita gente tem pensado assim, é verdade, as pessoas do mundo, né, precisam conhecer a verdade para elas serem libertas. As pessoas do mundo precisam crer em Jesus e conhecer a verdade para serem libertas. Mas deixa eu te falar, Jesus não estava falando esse texto para as pessoas do mundo. Ele estava falando para aqueles que creem nele. Então vamos ler João 8, 31 em diante. Aqui tem um texto interessante para nós. Verso 31 diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus o quê? Que haviam crido nele. Olha só. Fala comigo, crentes. Crentes em Cristo Jesus. Era esses
crentes em Cristo Jesus, que Jesus estava dirigindo sua palavra. E Jesus disse àqueles que haviam crido nele, olha o que ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade libertará a quem? A quem? Fala comigo, os que creem. Logo, você pode entender que é possível crer e não estar liberto. Isso é sério e profundo. Algumas pessoas querem negar essa realidade, querem dizer, não, eu creio em Deus, está tudo resolvido, nada me prende. Eu quero te dizer que Deus abençoe que isso se torne verdade na vida de todos nós. Mas o fato é que não é verdade na vida de muita gente. Agora, quando Jesus fala isso, ele estava falando com os judeus que haviam crido nele, e ele está falando, se vós permanecerdes na minha palavra. Ou seja, vocês vão ir crescendo, vocês vão ir amadurecendo na minha palavra. Verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade. Ou seja, à medida que você caminha na palavra, você cresce no relacionamento com Deus, você cresce em maturidade, você conhece a verdade da palavra, a verdade vos libertará. Mas interessantíssimo, esses crentes judeus dão uma resposta para Jesus que é incrível. Próximo versículo, que é o versículo 33. Olha o que eles respondem a Jesus no verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Presta atenção. Olha o que ele... Eu vou ler de novo, um pouco mais devagar. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Espera lá. Mais alguém aqui tem lido a Bíblia? Jamais fomos escravos de alguém? Eles foram escravos de todo mundo. Eles foram escravos dos gregos, dos caldeus, dos assírios, dos babilônios, dos egípcios. Isso virou até uma novela no Brasil. E Jesus está falando com ele, e se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E eles estão assim como que cegos. Jesus, nós somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos. E esse é o sentimento que muitos pastores têm. Quando nós, pastores, estamos falando com cristãos, querido, há uma liberdade de vida que te espera. Há uma libertação disponível. Ei, psiu, ou. E aí eu vejo cristãos assim, pastor, eu jamais fui escravo. Pastor, eu nunca. Eu sou livre. Eu já até canto aquela música, eu sou livre. E aí Jesus responde a eles dessa maneira. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado. Quem? Ele diz, não crentes que cometem pecado? Desviados que cometem pecado? O que é que ele diz? Todos. Ou seja, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Uau! Agora, essa palavra comete, no original, no grego, como foi escrito, ela nos dá uma ideia de prática. Não é uma coisa que você cometeu uma única vez na sua vida, mas é uma coisa que você de vez em quando está cometendo. Algumas traduções até traduzem esse texto dessa maneira: aquele que vive na prática do pecado se torna escravo do pecado.
Mas o fato é que existe um tipo de pessoa que está cometendo um tipo de pecado e ela se tornou escrava daquele tipo de pecado. E aquele pecado se tornou quase uma rotina na vida daquela pessoa. Rotina, querido, não é o que você faz todo dia. Rotina é o que você faz repetidamente. Por exemplo, eu tenho uma rotina e na minha rotina eu viajo para Belo Horizonte para ver a minha família. Significa que eu viajo toda semana? Não, às vezes é uma vez no ano. Mas faz parte da minha vida. Você está entendendo? Então tem rotinas que vão ser anuais, semestrais, trimestrais, bimestrais, mensais, quinzenais, semanais, diárias. Mas existem pessoas que estão, de tempo em tempo, voltando à prática daquele pecado. E por quê? Porque elas se tornaram escravas daquele pecado. E não adianta eu e você pensarmos, eu sou crente, então eu não posso ser escravo. Jesus disse que todo é escravo. E ele estava falando para crentes. Para quem ele estava falando? Quem estava falando? Jesus. Imagine você que é servido uma garrafa bem grande de bebida alcoólica para 2 homens. Um crente e um não crente. E os 2 começam a beber. Bebem a garrafa toda. Imagine o crente olhar e falar assim, que estranho, eu fiquei bêbado. Eu não deveria ficar bêbado, eu sou crente. Isso não deveria ter poder sobre mim. Imagina aquele crente sai dirigindo o carro e para numa blitz. A pessoa para ele na blitz, faz o teste do bafômetro e fala, você vai ter que ser preso, porque você vai estar bêbado. Imagina aquele crente, tenta o crente olhar para aquele guarda e falar, ei, eu não posso estar bêbado, eu sou crente. Não te parece ridículo? É evidente que sendo crente ou não, ele vai estar bêbado da mesma maneira. Porque ele se submeteu à influência do álcool. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está bêbado porque se submeteu à influência do álcool. E de repente, aquele crente vai estar fazendo coisas que não condizem com o seu caráter. Ele vai estar tendo atitudes que não condizem com o seu caráter. Ele vai estar falando palavras que não condizem com o seu caráter. Por quê? Porque ele se colocou debaixo da influência de algo. Você está entendendo? Não pense você que porque você é crente, você pode olhar pornografia na internet e isso não vai te atingir. Eu quero te dizer, isso vai te atingir. E de repente, bons homens, bons maridos, bons pais, de repente acessam pornografia e de repente eles começam a ter comportamentos divergentes, totalmente diferentes do caráter dele. Ele começa a ter pensamentos, a ter atitudes, a falar palavras diferentes do que ele crê, do que ele acredita e diferentes do caráter dele. Por quê? Porque agora, por causa da prática daquele pecado, ele está debaixo da influência de espíritos demoníacos. E eu já vi mais do que uma vez bons homens que perdem seu casamento, perdem sua família, perdem seu emprego, perdem tudo. Porque continuam debaixo da influência de espíritos demoníacos. Quem está comigo? E talvez você ainda está um pouco em dúvida, pastor, mas espíritos demoníacos em um crente? Bom, quem se lembra do que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, não faça isso contigo. O que Jesus falou com ele? Arreda, Satanás. Afasta de mim, Satanás. Para Pedro, o apóstolo. Então Pedro, ele fez uma pergunta para Jesus, Jesus respondeu, e além de responder, ele deu uma aula que eu e você precisamos ter conhecimento sobre isso. Olha o que Pedro perguntou para Jesus, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Veja bem,
até 7 vezes, eu acredito que Pedro nem esperava a resposta que Jesus deu. Eu acho que Pedro estava mais querendo definir um padrão. Senhor, 7 vezes está bom? Ou 6? Ou se eu quer 8? Diga aí, porque eu quero saber até qual é o limite do perdão. E aí Jesus responde a Pedro, ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus continua dando uma aula que nós aqui precisamos tirar 10 nessa matéria. Olha o que Jesus continua falando. Por isso, o reino dos céus é semelhante. Fala comigo, o reino dos céus é semelhante. Veja bem, com o que o reino dos céus se parece? Como é o reino dos céus? E Jesus começa a explicar. O reino dos céus é semelhante a quê? A um rei que resolveu ajustar conta com seu servo. Tá? Quem é o rei? Quem é o rei? Jesus. Quem é o rei? Jesus. Quem são seus servos? Fala comigo, os que creem. Fala, os que creem. Então ele está falando, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Veja bem. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Às vezes a gente lê e a gente não se importa, né? A arca tinha 300 côvados, nem para pensar o que é 300 côvados. Você tem noção de quanto é 10.000 talentos? Deixa eu te falar, um talento era 60.000 denários, entre 60 e 100.000 denários. Um denário, 6.000 denários. Um denário era o salário de trabalho de um dia de trabalho. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Um talento, 6.000 dias de trabalho. Quer dizer que se um camarada trabalha 10 anos, ele trabalha 3.650 dias. Então, é quase 18 anos de trabalho para um talento. 18 anos de trabalho, um talento. Agora aqui, trouxeram para o rei um homem que não devia 18 anos de trabalho. Ele deveria 18 anos vezes 10.000, porque ele não devia um talento. Ele devia 10.000 talentos. Tá. Sabe quanto seria se nós transformássemos isso em real hoje? 281.424.000 reais. 281.424.000 reais. Com exceção de umas poucas pessoas aqui, provavelmente, ninguém teria condição de pagar essa dívida. Uma dívida impagável. Isso me lembra muito a nossa salvação. Chegamos diante do Senhor com uma dívida impagável. Nada que fizéssemos, nenhum trabalho que fizéssemos, ia conseguir fechar a nossa conta. Então, o rei, quem era o rei? Jesus, veio ajustar conta com os servos. Quem são os servos? Fala comigo, os que creem. E ele achou esse homem. Então, continua o texto, verso 25. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Só uma pergunta rapidinho, você acha que ele pagaria mesmo? Claro que não. Muito bem. Próximo versículo. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus. Foi o que aconteceu comigo e com você.
Chegamos diante do Senhor com uma dívida que nós não tínhamos como pagar, pecados que nós não tínhamos como resolver. E nós chegamos diante do Senhor, Senhor, perdoa, me perdoa. O Senhor falou, te perdoo, vai em paz, não peques mais. E nós recebemos salvação pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Aquele homem, quando saiu da presença do Senhor, o que aconteceu? Próximo versículo. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Sabe o que é 100 denários? 100 denários seria equivalente na moeda de hoje a R$234. Nada. Nada. Certo? Pois é. Então, ele encontrou esse homem aqui. E olha o que diz. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, e te pagarei. Do mesmo jeito que ele implorou ao Senhor, né? Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então seu senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Bom, é uma parábola muito profunda e muito maravilhosa. Porém, o próximo versículo é assustador para nós, porque Jesus diz assim, assim também meu Pai Celeste vos fará. Repete isso comigo. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Assim também como? Entregar aos torturadores. Agora eu te pergunto, o rei é Jesus, os servos são os que creem. Esses torturadores, o que eles representam? Espíritos malignos. Espíritos demoníacos. Agora, nada aqui diz respeito à vida eterna. Tudo aqui diz respeito à vida terrena. A pergunta de Pedro era, até quando eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus começa a explicar como é o reino. Então ele fala, o reino é desse jeito, semelhante a um rei que veio prestar conta com seu servo. Muito bem. E aqui então ele chega nesse lugar onde ele fala, assim o Pai fará com vocês. Como? Entregando aos torturadores. Agora, por que o Pai entregaria seus filhos que nele creem aos torturadores? Isso é uma coisa que nós devemos pensar. Porque todo mundo aqui, se você é um pai, você sabe o amor que você tem pelos seus filhos, sim ou não? Porque um pai que ama seu filho, eu não estou falando de uma pessoa que tem sérios problemas com vícios e chega em casa com a cabeça fora do lugar e bate no seu filho por qualquer motivo. Eu estou falando de um pai equilibrado, de um pai que ama seu filho. Por que um pai disciplina o filho? À luz da palavra, o pai disciplina o filho para livrar o filho do mau caminho, para livrar o filho do caminho de morte. Você está entendendo? Então, eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Então, eu sempre morei em apartamentos, prédios. Toda minha vida de casado eu morei em prédios. O meu último apartamento eu morava no 13º andar. Uma coisa importante é que os meus filhos aprendessem que janela não é lugar de subir. Porque se o menino sobe numa janela no 13º andar, a coisa não tende a ser muito boa. É ou não é verdade?
Então, desde cedo eu tenho que ensinar meus filhos, não suba na janela. Se você subir na janela, você pode cair lá embaixo. E você pode machucar, morrer, ficar todo cheio de sangue, suas tripas vão sair para fora, esse tipo de coisa assim que eu falava com eles. Agora, se você subir na janela, mesmo sem cair, você vai apanhar no bumbum. E eu tenho na minha casa uma varinha, mais ou menos do tamanho de uma caneta Bic, que eu bato no bumbum dos meus filhos quando eles precisam de disciplina. Não bato com raiva, não bato xingando, não grito, não faço nada disso. Mas eu chamo meu filho e falo, olha, o papai te ama. E o papai falou com você, meu filho, que se você cair dessa janela, como é que nós vamos viver sem você? Você não pode subir na janela. E você desobedeceu o papai. Você tem que aprender a obedecer. Então o papai agora vai disciplinar você, tá certo? Então, deita aqui. Aí ele deita lá no meu colo e eu na varinha dele. 1, 2, 3. Não forte demais. Não fraco demais. Mas se você é um pai amoroso, como eu, você sabe que a varada que dói no bumbum dele, dói muito mais no seu coração. Porque dói no pai. O pai não quer fazer aquilo, não é? E quando ele olha para você com aquele beicinho e fala, eu não vou fazer mais não, pai. Quase corta o coração da gente. Mas se nós amamos, nós sabemos que a vara da disciplina aparta a maldade do coração da criança. É o que diz a palavra de Deus. Então nós disciplinamos os filhos para que os filhos se arrependam do caminho mau e saiam do caminho mau para que tenham vida no futuro. Um pai que não disciplina seu filho está levando seu filho ao caminho da perdição, diz a palavra de Deus. Pai não pode ser bonzinho, pai tem que ser bom. Bom não é bonzinho. Você está entendendo? Então, o nosso pai, diz a Bíblia, que ele disciplina o filho a quem ama. Ele açoita todo o que recebe como filho. Nosso pai que está no céu. Por quê? Porque se aquele homem, eu disse, ele entra, por exemplo, no caminho da pornografia. E ele fica preso naquele pecado. Preso naquele pecado. Se o Senhor não permitisse que aqueles espíritos malignos trouxessem tormento, tortura sobre ele, o que poderia acontecer é que esse homem poderia continuar nesse caminho, continuar nesse caminho, continuar nesse caminho. E mais cedo ou mais tarde, ele ia perder sua esposa, seus filhos, sua família, seu casamento, seu emprego, suas posses e tudo que ele tem. E para que isso não aconteça, o Senhor permite que esses espíritos malignos, torturadores, mexam na vida dele. Chacoalhem a vida dele. Atormentem a vida dele. Até que ele caia em si como o filho pródigo querendo comer a comida dos porcos. Até que ele caia em si e fala, eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... E ele se arrepende e larga daqueles pecados e volta ao Senhor. Para que ele não perca sua esposa, seus filhos, sua família, seu emprego, sua saúde e tudo que ele tem. Alguém aí? Nós podemos achar forte, mas quem disse isso foi Jesus. Assim o meu Pai Celestial fará com vocês. Alguém aí? Eu quero te dar mais um argumento. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Diz assim. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os da fé. Algumas traduções vão estar assim. Sabei, pois, que aqueles que creem é que são filhos de Abraão. Muito bem, Lucas capítulo 3, versículo 11, Jesus estava na sinagoga e ali tinha uma mulher. E olha o que diz sobre ela. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Como que estava essa mulher? Como? Possessa de quê? Há quantos anos? Havia já 18 anos.
Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Há 18 anos. O que aconteceu aqui é que lá na sinagoga, ao ver aquela mulher, Jesus a chamou. Jesus falou: ei, vem cá. E Jesus curou aquela mulher. E era sábado. O chefe da sinagoga, então, falou: você não pode fazer isso no sábado. Você não pode trabalhar no sábado. Coisa ridícula, né? Religiosidade, né? E aí Jesus, quando estava respondendo ao chefe da sinagoga, ele falou uma coisa que nós devemos prestar atenção no verso 16. Olha o que ele disse. Por que motivo não se devia, fala comigo, livrar desse cativeiro? Versículo 16 eu estou lendo. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Fala de novo, livrar desse cativeiro. Tá, então primeiro Jesus falou que essa mulher, ela estava possessa por um espírito de enfermidade. O que é enfermidade? É uma doença. Mas é uma doença que se manifesta fisicamente, ela estava encurvada, mas essa doença tinha uma causa espiritual. Era um espírito de enfermidade. E agora Jesus falou por que motivo não se devia livrar desse cativeiro. Fala comigo só mais uma vez, livrar desse cativeiro. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta o quê? Esta filha de Abraão. Agora, quem que nós acabamos de ler que são os verdadeiros filhos de Abraão? Aqueles que creem. Então aqui, nós temos uma mulher que crê, possessa por um espírito há 18 anos. Uma mulher que crê, possessa por um espírito há 18 anos. E Jesus está dizendo que essa mulher que crê, possessa por um espírito há 18 anos, estava em um cativeiro que a fazia andar prostrada. Então eu quero te dizer, sim, alguém que crê em Jesus pode estar possesso por um espírito maligno. Sim, alguém que crê em Jesus pode estar em um cativeiro. Agora, interessante, está vendo aquela palavra livrar? Está vendo lá? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Essa palavra livrar é uma palavra que aparece na Bíblia algumas vezes de uma maneira muito interessante. E ela significa isso mesmo, libertar alguém que está preso ou atado, com ataduras. Você se lembra de Lázaro? Lázaro que Jesus ressuscitou? Você sabe que aquilo é uma figura da nossa salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele estava conversando com a irmã de Lázaro, e Jesus falou com ela sobre a possibilidade de Lázaro ressuscitar, e ela falou: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar naquele dia da vinda do Senhor, né? Jesus falou com ela: você está entendendo, filha? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aquilo é uma figura, a ressurreição de Lázaro é uma figura da nossa salvação. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida pela graça. Porém, quando Lázaro viveu, ele saiu andando, mas ainda estava atado. Todo atado, todo amarrado. E essa palavra que está escrito aí, livrar, que essa palavra no grego se fala lio, se escreve luo. Essa palavra significa desatar, tirar, libertar alguém ou algo que está preso, amarrado com ataduras. E Jesus usou essa palavra para falar, desamarrem Lázaro. É essa palavra aqui, a mesma palavra que foi usada para essa mulher
que ele falou que deveria livrar desse cativeiro. Jesus falou: desamarrem Lázaro e deixai-o ir. Eu estou te dizendo que muitos de nós podemos estar salvos em Cristo Jesus, até vamos morar no céu, mas ainda estamos amarrados. Alguns de nós estamos presos em alguns pecados que nós não temos vencido. E muitos de nós, porque não temos chamado o pecado de pecado. Muitos de nós chamamos pecado de outra coisa. Mas eu quero te dizer, pecado é pecado, nós sabemos que é pecado, podemos tentar nos enganar e passar a mão na cabeça daquele pecado de estimação, mas nós sabemos que é pecado, que não agrada a Deus. E eu estou te dizendo, é aí que as pessoas não começam a entender. Por quê? Por que minha vida não flui? Por que meu ministério não flui? Eu amo tanto servir, mas não consigo servir. Meu Deus, eu chego na igreja, começo a passar mal, eu chego na igreja e fico com dor de cabeça. Meu Deus, o que é isso? A minha mãe fica doente, minha mãe melhora, meu pai fica doente, meu pai melhora, meu filho fica doente, meu filho melhora, eu fico doente, eu melhoro, meu marido fica doente. E eu te falo, isso não é nada mais do que a bondade de Deus tentando falar com você. Acorda. Sai desse caminho. Se arrepende e volta. Chama o pecado de pecado, confessa e deixa. Aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ei, volta. Alguns anos atrás, eu fui muito radical com algumas coisas na minha vida. Então, eu me lembro que há mais ou menos 15 anos atrás, eu tomei uma decisão de não ter televisão na minha casa. Mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, eu fiz aquela decisão. Primeiro eu fiz um compromisso, eu e minha esposa, de não assistir televisão por 1 ano. Aí nós não assistimos televisão por 1 ano. O dia que terminou aquele compromisso nosso, nós fomos jantar, eu e a minha esposa. Eu acho que isso foi no ano de 2006. Nós fomos jantar, e aí, na hora da janta, eu falei: amor, agora nós podemos assistir televisão. Você quer ver se está passando alguma coisa boa? Ela falou: vamos ligar para ver? Nós ligamos a televisão, lá, jantando, ligamos a televisão. Quando nós ligamos a televisão, estava passando a novela Pantanal, da antiga ainda, e a Juma estava tomando banho no rio sem roupa. Na hora que nós ligamos assim, eu olhei para ela e falei: tem nada que presta nisso, né? Vamos fazer um negócio. Nós ficamos 1 ano agora sem assistir televisão. Vamos nunca mais assistir esse negócio? Ela falou: vamos. Eu falei: então tá bom. Eu fui na cozinha, peguei uma faquinha de serra, fui lá na parede e serrei o fio da antena. E dali por diante, nós não assistimos televisão mais. Passou um tempo, mais ou menos uns 5 anos depois, talvez. O meu cunhado falou comigo assim: Gilson, eu estou assinando um programa aqui, chama Netflix. Eu nem sabia o que era, quase ninguém sabia, eu acho, naquela época lá. E aí o seguinte, eu posso colocar algumas pessoas aqui no meu pacote, eu vou colocar você, tem uns filmezinhos legais para você assistir com o Arthur, aí e tal. Eu falei: legal, sério, obrigado. Aí ele me colocou, me cadastrou lá, me colocou, me passou a senha. E aí eu não tinha televisão. Mas eu tinha computador. Aí, nós começamos então a assistir no computador os filmezinhos da Netflix. E depois, aquele negócio foi evoluindo, aí começou a aparecer várias séries. Aí nós começamos a assistir séries na Netflix, eu e meu filho, às vezes a minha esposa. Aí eu falei assim: rapaz, esse negócio aqui, eu falo que não assisto televisão, mas assisto no computador, é a mesma coisa. Não é verdade? Mas ali, pelo menos, eu estava controlando o que eu assistia, né? Muito bem, passou um tempo, então, nós compramos uma televisão. Continuamos sem antena, sem ter antena de televisão, sem ter canal aberto, mas tinha Netflix. Compramos só para isso, só para ver Netflix. O que aconteceu é que o meu filho, que está ali, foi crescendo,
E agora a gente não estava mais assistindo a Era do Gelo, Peppa Pig, essas coisas. Nós começamos a assistir Flash, entendeu? Essas coisas assim. Tudo que era 12 anos para baixo era o que a gente assistia. Mas de vez em quando, a gente estava lá assistindo, o Flash acabou de salvar uma pessoa lá, de repente muda a cena, é um beijo na boca. É um cara beijando uma mulher. Aí você começa a se abrir para outras coisas. Aí nós começamos a assistir uns filmes da Marvel. E um dia eu fui assistir um filme chamado Homem de Ferro. Alguém já assistiu o Homem de Ferro? Que é isso? De repente o cara joga uma mulher em cima da cama, sem roupa os dois. Homem de Ferro. Classificação lá bem baixinha. E sabe o que aconteceu comigo? De repente eu comecei a perceber. Meu relacionamento com Deus não estava mais com a mesma fluidez. De repente eu comecei a perceber a minha unção não estava mais a mesma coisa. E sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter pesadelos horríveis. Eu acordava à noite com pesadelos, assim, assustado. De manhã, na hora de acordar, eu estava tendo pesadelos. E eu comecei a falar, o que é isso? O que é esses pesadelos? Por que eu estou tendo esses pesadelos? E por que o meu tempo a sós com Deus não está mais a mesma coisa? Sabe por quê? Porque eu não estava chamando o pecado de pecado. Aquilo não era um filme pornográfico, não era nada disso, mas tinha uma cena lá. Entendeu? Eu via tudo, não, via o início ali, porque eu não sabia que ia passar. Passava para frente. Você está entendendo? Mas estava lá. E eu não tive a atitude de seriamente me ajoelhar lá na presença de Deus e falar, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoe. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui entregue aos torturadores. Porque para mim é uma tortura não ter a presença de Deus manifesta no meu tempo a sós com Deus. Para mim é uma tortura não ter a unção. Depois eu comecei a ter pesadelos. Até que eu aprendesse a reconhecer o pecado como pecado e falar, Deus, me perdoe por ter pecado contra ti. Por ter pecado contra a igreja que confia no meu pastoreio. Por ter pecado contra a minha esposa. Você está entendendo? E aí eu tratei pecado como pecado. Eu confessei e me arrependi do meu pecado. E fui liberto. E os pesadelos acabaram. E o meu tempo a sós com Deus ficou bom de novo. E a unção e os dons proféticos estavam fluindo de novo na minha vida. Mas eu era um crente. Mas Jesus disse, todo o que comete pecado se torna escravo. Então hoje, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu quero orar com você. Para que o Senhor traga à sua memória pecados, situações que você sabe. Talvez agora, você nem tem pensado tanto sobre isso, mas agora talvez você está começando a pensar sobre práticas que desagradam a Deus, nas quais você pode estar aprisionado. Mas parte do ministério de Jesus é proclamar libertação aos cativos. E hoje eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui, livre de qualquer prisão, e que a sua vida flua, que a sua família flua, que haja um fluir da graça de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, no seu chamado. Tantas pessoas, que é um potencial. Irmão, não tem jeito de você ser crente, mais ou menos. Se você é crente, se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, você é uma dinamite para explodir as portas do inferno. Mas alguns decidiram assim, eu vou só ser um crente mesmo, assim, daqueles que senta no banco e fica quieto. Deixa eu te falar, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca.
Não há opção. Nós nascemos para cumprir o que Deus nos criou para cumprir. Mas às vezes estamos presos. Mas em nome de Jesus, o Senhor está aqui hoje para proclamar libertação aos cativos. Existem situações da nossa vida que nós vamos ser transformados, como falamos semana passada. Existem outras que nós precisamos da palavra de Jesus, gerando essa libertação, esse livramento, esse desamarrar, esse desatar, essa liberdade que só pode vir dele. Amém? Então agora eu quero orar com você. Eu quero pedir a você que se levante, curve a sua cabeça. E a minha oração agora vai ser para que o Senhor traga à sua mente, traga à sua memória pecados, prisões espirituais, situações das quais você está preso, mas pode sair daqui hoje livre. Livre. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque o desejo do meu coração é que todos recebam igual liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu vou fazer é orar para que você receba e venha à sua mente quais são essas prisões espirituais. E depois de orar, eu vou te dar um tempo para você orar. E se você então lembrou-se de pecados que têm sido prática na sua vida, eu vou te dar um tempo para você confessar esses pecados. Mas primeiro agora, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. E eu quero orar por você. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo agora traga à mente dos meus irmãos, traga à memória dos meus irmãos qualquer prática pecaminosa das quais eles estão sendo aprisionados, nas quais eles estão sendo cativos. Aqueles pecados e situações que de vez em quando eles voltam nessa situação. Eu quero te pedir, traga a memória deles agora. Porque o Senhor veio para proclamar libertação aos cativos. O Senhor veio para tirar os encarcerados das prisões. Eu quero te pedir hoje que o Senhor lembre os meus irmãos aqui. Não deixe eles desconsiderarem pecados. Não deixe os meus irmãos aqui hoje não levarem em conta ou quererem fazer vista grossa. Não, Senhor. Por favor, nos mostre os nossos pecados. Fala aos nossos corações hoje. E nós queremos nos quebrantar e nos arrepender diante do Senhor, para que o Senhor cumpra todo o seu propósito em nossa vida. Agora, se você está aqui, e aí na sua mente, o Espírito Santo te lembra de práticas pecaminosas, não passe a mão, não adule, não brinque, não é um bichinho de estimação. Não existe pecado que não seja nocivo. Não existem pecados os quais possamos cultivar, não existem. Não existem pecados que não importam para Deus, não existem. Não existem pecados que não ofendam a Deus, não existem. Se você se lembra dos seus pecados agora, eu quero te dar a oportunidade agora de confessar com a decisão de abandonar. Confessar com a decisão de abandonar esses pecados. E depois que você tiver esse tempo para confessar com a decisão de abandonar, então eu quero orar por você. Mas agora eu vou te dar alguns minutos para que você, sozinho com Deus, possa fazer isso onde você está. Não fique só pensando. Se você se lembrar, abra os seus lábios e confesse esses pecados para a glória de Jesus.